Você acha que a Páscoa é sobre chocolate? Mas e se eu te disser que isso é só uma distração? Enquanto o mundo celebra com ovos e presentes, existe uma história muito mais profunda. Uma verdade que muitos ignoram. A verdadeira Páscoa começa com dor. Começa com traição, abandono e um homem sendo condenado sem culpa. Jesus Cristo foi rejeitado, espancado, humilhado em público. Mesmo sendo inocente, ele carregou uma cruz, não apenas de madeira, mas o peso de todos os erros da humanidade. Agora pensa comigo. Você suportaria isso por alguém que nem te conhece? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi pregado naquela cruz. Mãos perfuradas, corpo rasgado, sangue escorrendo. E mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Isso não é só uma história. Isso é sacrifício. Isso é amor no nível mais absurdo que existe. Mas a história não termina na cruz. E é aqui que tudo muda. 3 dias depois, o impossível aconteceu. A morte perdeu. Jesus Cristo ressuscitou. Sem exército, sem guerra, sem violência. Só poder. Só propósito. Só verdade. E essa é a parte que quase ninguém fala. A ressurreição não foi só um milagre. Foi uma prova. Uma prova de que existe algo maior. De que a morte não é o fim. De que existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Agora me responde. Por que trocar tudo isso por um simples ovo de chocolate? A Páscoa foi transformada. O significado foi escondido. E o foco foi desviado. Mas a verdade continua lá. Intacta. Esperando que alguém pare e realmente entenda. A Páscoa não é sobre consumo. É sobre redenção. Não é sobre tradição. É sobre transformação. E talvez hoje seja o dia que você finalmente percebe isso. Mas tem algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que quase ninguém percebe. A cruz não foi o fim. Foi o começo. Porque naquele momento, quando Jesus Cristo disse está consumado, ele não estava desistindo. Ele estava vencendo. O que parecia derrota era, na verdade, vitória. E aqui está o ponto que muda tudo. Ele não fez isso só por um grupo de pessoas. Não foi só por aqueles que estavam ali. Foi por você. Sim, você que está assistindo isso agora. Mesmo com seus erros, suas falhas, seus dias ruins, mesmo quando você se sente distante, ou acha que não merece, ainda assim, o sacrifício foi por você. E isso confronta muita gente. Porque é difícil aceitar um amor assim. Um amor que não exige, mas se entrega. Um amor que não cobra, mas perdoa. E talvez seja por isso que o mundo tenta apagar esse significado. Transformar a Páscoa em algo leve, comercial, superficial. Porque encarar a verdade dói. A verdade exige mudança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se tudo isso é real, se Jesus Cristo realmente venceu a morte, então, o que você vai fazer com essa informação? Ignorar? Continuar vivendo do mesmo jeito? Ou parar e refletir? Porque a Páscoa não é só sobre o que aconteceu no passado. É sobre o que pode acontecer dentro de você hoje. Mudança. Recomeço. Transformação. A mesma força que levantou ele da morte é a mesma que pode levantar você do vazio, da culpa, do medo. Mas isso exige uma decisão. Ninguém pode fazer isso por você. E talvez esse seja o momento. Não amanhã. Não depois. Agora.
Porque a verdade é simples. A cruz foi amor. O túmulo vazio foi prova. E a decisão é sua.